Então a gente vai começar a quarta aula, né? Nossa, acho que eu vou dar umas 6 aulas, 6, 7 aulas para vocês. Então haja paciência. Então a gente está na quarta aula agora, né? Que a gente vai entrar no conteúdo novo, né? Vocês estão vendo aí, né? Estão me ouvindo bem, né? Só respondem, só. Tá certinho, professor. Tá certinho? Beleza. Então a aula de hoje, que é a quarta aula, ela tem a ver com polaridade, a regra do octeto e o diagrama de Pauling, né? O diagrama de Pauling, eu acho que vocês já viram em atomística, né? Mas a gente vai revisar um pouquinho aqui de leve, porque isso vai ser interessante para o nosso conteúdo de hoje, né? A ideia, polaridade e regra do octeto são dois conceitos extremamente importantes para a química, né? Que vocês vão aprender agora e vocês vão aplicar em outros conteúdos futuramente. Então é muito importante que vocês tenham em mente, tentem entender e compreender, né? Se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim no chat ou vocês podem pesquisar depois, né, no material que eu escrevi, para ficar bem claro essas duas ideias, esses dois conceitos que é extremamente relevante na química. Então, seguindo adiante aqui, de introdução. Então, é, então, nas duas primeiras aulas, a gente estudou a química, a gente estudou a matéria, né, a partir de uma perspectiva microscópica, melhor, macroscópica, né? Então, a gente viu lá sobre as substâncias puras, sobre a matéria, sobre as misturas, né? De que geralmente a matéria é formada por uma mistura de substâncias, né? E a gente estudou as propriedades, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, densidade. Todas as características elas estão associadas a uma ideia de uma perspectiva macroscópica da matéria. A partir de agora, a gente vai voltar para uma análise microscópica, dando uma olhada sobre os átomos, sobre as moléculas, como que os átomos se unem para formar ligações químicas, né? E sobre a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas do átomo, né? E todas essas ideias aqui que são bastante interessantes aqui. Então a gente vai rever algumas ideias que vocês já viram em atomística, né? Vocês já estudaram tabela periódica, você sabe que o átomo ele tem um núcleo que é formado por nêutrons, por prótons, né? Que em torno do núcleo você tem elétrons que orbitam o núcleo, que os elétrons têm carga elétrica negativa, que o próton tem carga elétrica positiva. Então tudo isso vocês já viram em atomística, e a gente vai retomar um pouco disso, né? Já se aprofundar em alguns conceitos aqui, né, para a gente desenvolver essas duas ideias de polaridade e a regra do octeto, né, que são extremamente importantes que vocês tenham algum tipo de domínio sobre o que já foi visto antes em atomística, né. Então, como eu falei, muitas propriedades das substâncias, como a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, né, a solubilidade, elas são propriedades da matéria que, então, seguindo aqui. Então, as propriedades que a gente viu, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, elas são propriedades das substâncias que encontram uma explicação quando a gente olha e tenta entender como que os átomos se unem formando substâncias, né? E sobre as características dos átomos, dos elementos químicos. É olhando para o nível microscópico da matéria que a gente consegue entender essas propriedades macroscópicas, né? Então, a regra do octeto e a polaridade são dois assuntos extremamente importantes na química, que ajudam a gente a entender muito da matéria. Então, é muito importante que vocês tenham em mente, né, que vocês precisam entender, ter domínio sobre esses dois conceitos. Então, seguindo, é muito importante que vocês tenham um domínio e consigam entender a regra do octeto e a polaridade, porque nas matérias futuras de química, nos assuntos, nos temas que vocês verão nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, vocês farão uso desses dois conceitos. Não são conceitos muito difíceis, mas são muito importantes na química, como eu falei. Então, a questão é, os materiais que a gente vê, né, eles geralmente eles são formados pela união de átomos, né? As substâncias, de forma geral, elas são formadas pela união de átomos.
Então, o porquê que os átomos, os elementos químicos, por que os átomos se unem formando ligações químicas e produzindo as moléculas, né? Porque as moléculas que compõem as substâncias, elas são formadas por átomos que estão ligados entre si. E raramente nós vemos na natureza átomos que estejam isolados, ou seja, que não estejam ligados a nenhum outro tipo de átomo. O gás hélio, por exemplo, ele é um gás, né, ele pertence ao elemento químico hélio, e ele, na natureza, ele é encontrado isoladamente, né, que ele tem o número atômico 2 e tem dois elétrons na eletrosfera. Então, eles raramente, os gases nobres, assim como o gás hélio, eles são materiais inertes, né? O que significa que eles não reagem com nenhum outro tipo de elemento químico. Enquanto que o oxigênio, ele une a outro átomo de oxigênio, formando uma molécula de gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. Da mesmo modo, o átomo de oxigênio ele pode se unir formando a molécula de ozônio, que é formada por três átomos de oxigênio. O fósforo, formado pelo elemento químico fósforo, ele é uma molécula formada por quatro átomos do elemento químico fósforo. Então, por quê? O que está por trás dessa explicação? O que explica o fato, então, dos elementos químicos unirem entre si e o que explica o fato de haver alguns elementos químicos que se aparecem na natureza de forma isolada, né? Então, é isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje, né? A partir dos conceitos da regra do octeto, principalmente, que baliza, né, essa explicação. Então, vocês já devem estar habituados com a tabela periódica, né? Eu coloquei aqui só para a gente dar uma revisadinha, né, bem superficial, né? Alguns conceitos importantes têm a ver com com as camadas, né, com a distribuição eletrônica dos elétrons, né? E outro conceito importante tem a ver com a eletronegatividade. Em relação às camadas eletrônicas, você sabe que na eletrosfera os elétrons estão distribuídos na forma de camadas, né? E, por exemplo, quando a gente pega os elementos químicos do primeiro grupo, que é o grupo aqui dos metais alcalinos, em laranja, ah, vocês veem que o lítio, por exemplo, o lítio ele é formado, ele tem três prótons e tem três elétrons. Os elétrons são distribuídos em duas camadas. Na primeira camada tem dois elétrons, na segunda camada tem um elétron. Para o sódio, a mesma coisa, de uma forma bastante similar, né? O sódio ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Os elétrons estão distribuídos em três camadas. Ele tem uma camada que tem dois elétrons, uma outra camada que tem 8 elétrons e uma outra camada que tem um elétron. E se você seguir, por exemplo, para a família dos metais alcalinos terrosos, vocês observam aqui que todos os elementos químicos dos metais alcalinos terrosos eles têm na última camada exatamente dois elétrons. Então, todos os elementos como berílio, magnésio, cálcio, bário, todos eles, na última camada, eles têm exatamente dois elétrons. Em relação aos metais alcalinos, eles têm um elétron sempre na última camada. Partindo para os metais de transição, que esses estão nessa zona intermediária, isso varia muito, né, de grupo para grupo. Aqui não dá para determinar exatamente uma regra aqui de quantos elétrons eles têm na última camada. Porém, partindo aqui para a família 13, para o grupo 13, para o grupo 14 em diante, a gente consegue ver a mesma regularidade. No grupo 13 ou 3A, sempre na última camada vocês vão observar na tabela periódica, que os elementos como o boro, o alumínio, o galho, eles têm exatamente 3 elétrons na última camada. O carbono, família 14, ele tem 4 elétrons. Isso vale para... Então, todos os elementos químicos que pertencem à mesma família, eles têm exatamente a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é a última camada. Em relação aos gás nobres, que é a última coluna aqui, com exceção do hélio, todos os átomos aqui, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então, essas são propriedades periódicas aqui, né, que os elementos químicos estão organizados de tal modo que os elementos químicos da mesma coluna, eles têm exatamente a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Eu ainda não expliquei para vocês o que é camada de valência, mas eu vou explicar logo em seguida. Mas pelo menos vocês ficam com essa ideia, né? Em relação à eletronegatividade, vocês já viram esse conceito nas primeiras aulas de atomística, né? A eletronegatividade ela tem a ver com a capacidade de um átomo de atrair elétrons de um outro átomo. Então, por exemplo,
a, o grau de eletronegatividade, né, os átomos que têm maior eletronegatividade, eles estão na coluna que varia aqui, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, aqui nessa zona superior direita, está concentrados os elementos químicos que têm a maior eletronegatividade. Que, de novo, eu repito, é uma capacidade do átomo ou do elemento químico de atrair elétrons para o seu núcleo, né? Então, um núcleo ali do átomo de flúor, ele tem uma capacidade muito grande de atrair elétrons para ele, de um outro átomo químico, né? Então, são esses dois conceitos, basicamente, que vão balizar essa nossa aula. Então, eletronegatividade e camada de valência. Sendo que a camada de valência, vocês conseguem observar que ela é específica para cada grupo, ou para cada família, né? E que a eletronegatividade, ela varia da esquerda para a direita, de baixo para cima, e você vai ter os elementos químicos com a maior eletronegatividade. Então, sobre o conceito de camada de valência, né? Você sabe que na eletrosfera, os elétrons estão distribuídos na forma de camadas. Existem exatamente 7 camadas ao redor do núcleo de um átomo. A quantidade máxima, né, de camadas que um átomo pode ter é exatamente 7. E em cada camada existe uma quantidade específica de elétrons que ela pode abrigar. Então, na primeira camada, ela cabe no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, ela pode ter no máximo 8 elétrons, e assim por diante, até a camada 7, que é até 8 elétrons. E a camada de valência, ela está associada a essa ideia de camada. A camada de valência ela nada mais é que a camada mais externa em relação ao núcleo de um átomo. Então, para exemplificar aqui, eu peguei o átomo de cálcio. Olhando na tabela periódica, o átomo de cálcio que ele pertence à família dos metais alcalino-terrosos. Na família dos metais alcalino-terrosos, todos eles têm exatamente 2 elétrons na camada de valência, né? Mas a ideia o que me interessa aqui é saber o número atômico do átomo de cálcio, que é 20. Então, o átomo de cálcio tem número atômico 20. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica para o átomo de cálcio. Se ele tem 20 prótons, que é o número atômico dele, ele vai ter exatamente 20 elétrons, correto? Então, a gente vai distribuir esses 20 elétrons ao longo dessas zonas de subníveis aqui, né? Você já deve ter visto aqui o esquema do diagrama de Linus-Pauling, né? Que é formado por essas flashes aqui. Colocando na ordem crescente aqui, a distribuição, a primeira camada é a camada 1s. 1s, melhor, o subnível S, ele cabe 2 elétrons aqui. Então, eu coloco 2 elétrons. Na 2s, na camada subnível S, né? Mais 2 elétrons, forma 4 elétrons. No subnível P, eu posso colocar 6 elétrons. Até aqui dá 10 elétrons. Depois aqui mais 2, 12. Mais 6 elétrons na camada P aqui, dá 18. E mais 2 elétrons para formar 20 elétrons. Então, a camada de valência do átomo de cálcio, ele é a camada 4, que é a camada mais externa do núcleo, né, da eletrosfera. Certo? Alguma dúvida até aqui? Basicamente, vocês já viram esses conceitos, né? Sim, a gente viu, sim. Qualidade. Tá tranquilo, então? Beleza, eu vou seguir, Tudo então. certo. Então, agora eu vou falar sobre a ideia do conceito de eletronegatividade. Como eu falei para vocês, a eletronegatividade é uma capacidade do átomo de atrair elétrons né, envolvidos numa ligação química, né? Então, a gente desenvolve um pouco mais a ideia. Então, a eletronegatividade ela tem a ver com a capacidade do átomo de atrair elétrons envolvidos numa ligação química. Aqui existe uma tabela que contém os valores de eletronegatividade. Vocês não precisam saber esses valores decorar, mas é só para vocês terem uma ideia de como que o valor varia para cada elemento químico. Então, como eu falei para vocês, o flúor é o átomo mais eletronegativo. Então, para ele, o valor de eletronegatividade é de 3,98. Do oxigênio é um pouco inferior, então vai decrescendo até o frâncio, que vai ter um valor de eletronegatividade de 0,7. Então, esses valores foram determinados arbitrariamente, mas eles servem só para um método de comparação, né? Então,
Linus Pauling foi que montou essa tabela com esses valores aqui, né? Então, esses valores novamente. Esses valores são arbitrários, mas eles servem para comparar a eletronegatividade de acordo com cada elemento químico. Nessa tabela aqui, nessa imagem aqui mais ao centro, a gente tem aqui a série de elementos mais eletronegativos. Quando eu fiz cursinho pré-vestibular, o professor de química ele me ensinou uma frase, né, que serve para memorizar essa série dos elementos mais eletronegativos. Então aqui, a frase seria a frase total, né, seria: fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, F é o flúor, que é o átomo, que é o elemento químico mais eletronegativo. Depois do flúor vem o oxigênio. Depois do oxigênio, o nitrogênio. Depois do cloro. Depois o bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, essa é a série dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. É muito importante que vocês memorizem essa série. Pelo menos os 5 primeiros, né? Que é o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e o cloro. E o bromo, talvez. Então, vocês precisam memorizar essa tabela, anotar no caderno, fazer alguma coisa, para vocês, sempre quando for necessário, em algum exercício, na hora de resolver, vocês saberem, lembrarem, recordarem dessa série dos elementos mais eletronegativos. Então, vocês podem memorizar essa série através dessa frase aqui, que fica um pouco mais fácil. Se vocês repetirem várias vezes, vocês conseguem memorizar. É um artifício aí para vocês. Então, depois de falar sobre a regra sobre a eletronegatividade, então eu vou falar agora sobre a regra do octeto. A regra do octeto, ela tem a ver com estudos realizados por diversos cientistas que observaram certas irregularidades quando estavam estudando as combinações químicas. Então, o Mendeleev, por exemplo, ele observava que nas substâncias, todos os elementos químicos formavam uma camada de valência que era composta por exatamente 8 elétrons na camada de valência. Então era um padrão. Todos os elétrons, todos os átomos formando substâncias, eles tinham na camada mais externa 8 elétrons. Enquanto que Thomson afirmava que a estabilidade característica dos átomos de gases novos seria decorrente do fato de a camada mais externa ser composta por 8 elétrons. Então, são vários estudos, né, que foram observando essas regularidades, que os gases nobres tinham 8 elétrons na camada de valência e e quando os átomos de os outros elementos químicos reagiam, ele formando ligações químicas, quando a gente olhava para a quantidade de elétrons na camada de valência desses átomos, eles também tinham 8 elétrons. Então, a partir dessas observações, formulou-se uma teoria geral, né, que é a regra do octeto, que afirma o seguinte, que os átomos dos elementos químicos estabelecem ligações químicas para adquirir configurações eletrônicas semelhantes às dos átomos dos gases nobres, mais próximo a ele, na tabela periódica, tornando-se mais estáveis. Então, o que a gente pode falar é que os elementos químicos localizados na coluna 18, os gases nobres, eles são elementos químicos que têm certa estabilidade. Por serem estáveis, né, sendo que essa estabilidade deriva da quantidade de elétrons na camada de valência, ser igual a 8, então, por eles serem estáveis, eles pouco reagem ou são inertes, enquanto que os outros elementos químicos da tabela periódica, eles formam ligações químicas, ou seja, eles reagem justamente para completarem a última camada de valência e se tornarem semelhantes aos átomos dos gases nobres. Então, aqui eu coloquei o exemplo do potássio. O potássio é um elemento químico da família dos metais alcalinos, que é a coluna 1. Os elementos químicos dessa coluna, dessa família, eles têm sempre na última camada, na camada de valência, um elétron. Então, vocês podem observar aqui que que o elemento químico potássio, ele tem 4 camadas, sendo que a última camada tem exatamente um elétron. Então, para ele se tornar um gás nobre, ele precisa perder esse elétron. No caso, o gás nobre mais próximo do potássio é o neônio, né, que é um gás nobre. E o neônio tem exatamente 8 elétrons na camada de valência. Então, para o potássio se tornar semelhante ao neônio, o potássio precisa perder esse elétron para que ele fique com 8 elétrons na camada de valência. Então,
quando ele perde numa ligação química, quando ele reage e perde esse elétron, ele perde a última camada e ele fica com três camadas, né? Ah, não, perdoe. Nossa, eu coloquei na tabela aqui, eu coloquei errado aqui, tá? Na realidade não é o neônio, na realidade é o argônio. Então, desculpe aqui, aqui seria outro elemento químico. Porque ocorre o seguinte, o potássio está aqui, ó, na linha 4, aqui, ó, na primeira coluna, na linha 4. Então ele tem ele tem quatro camadas eletrônicas. Quando ele perde esse último elétron aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui o número, mas quando o potássio ele perde o último elétron, ele fica restando três camadas eletrônicas. E na terceira camada do potássio, ela tem 8 elétrons. Então ela fica com uma configuração eletrônica semelhante à do átomo de argônio. Então, quando o potássio perde um elétron, ele fica com uma configuração 2, 8, 8. Três camadas. Então, a primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons, e a terceira camada tem 8 elétrons. Ele perde esse último aqui e fica assim. Então, ele fica semelhante ao átomo de argônio, que também tem três camadas, sendo que a primeira é formada por 2 elétrons, a segunda por 2, e a terceira camada também é por 8 elétrons. Então, essa que é a questão que vocês têm que observar na regra do octeto. Os elementos químicos aqui, com exceção dos gases nobres, eles vão perder ou vão ganhar elétrons para ficar com uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Então, essa que é a ideia. Então, falando agora sobre a polaridade. Né? A polaridade é uma propriedade, né, que, que é presente, né, tanto nos átomos quanto nas moléculas, que ela tem a ver com a ideia de forças eletrostáticas. As forças eletrostáticas, se vocês se lembrarem, elas são forças que derivam da atração de partículas carregadas do mesmo sinal, ou de partículas, ou de repulsão, né? Melhor, desculpe. As forças eletrostáticas elas têm a ver, então, com as forças de atração ou forças de repulsão. Partículas de mesmo sinal, ou de mesma carga, elas sofrem repulsão. E partículas de cargas opostas sofrem atração. Então, essa é a ideia. Então, quando dois átomos se aproximam, então surgem simultaneamente forças eletrostáticas de atração e de repulsão. Então, exemplificando aqui na imagem aqui, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele tem um próton, né, e tem um elétron na eletrosfera. Então, os elétrons, eles se repelem, enquanto que os núcleos também se repelem, porque os elétrons têm a mesma carga, têm o mesmo sinal e se repelem. O núcleo, que é positivo, também, os dois núcleos têm o mesmo sinal, então eles se repelem. Porém, o núcleo de um dos átomos, ele atrai o elétron do átomo vizinho. Então, existem forças tanto de repulsão quanto forças de atração. Então, enquanto que as cargas aqui do mesmo sinal se repelem, as cargas de sinais opostos se atraem. Então, na ligação química, quando existe uma estabilidade entre essas forças opostas de atração e repulsão, quando se forma essa estabilidade, então é aí que ocorre a reação química, é aí que ocorre a ligação química, né? Então, tudo deriva dessas interações eletrostáticas. Então, a polaridade em uma ligação apolar. Então, aqui o exemplo aqui é do gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio, né? Os dois átomos de hidrogênio, por serem do mesmo elemento químico, têm a mesma eletronegatividade. Eletronegatividade, como eu falei para vocês, é a capacidade de atrair elétrons do átomo vizinho. Então, como eles têm a mesma eletronegatividade, ambos atraem o par de elétrons da ligação com a mesma intensidade. Então, vocês pensam, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Para ele se tornar um gás nobre, ele precisa de mais um elétron para completar, né, a camada de valência e se tornar um gás nobre. No caso aqui, o gás nobre mais próximo do hidrogênio é o hélio. Né? O hélio é o único gás nobre que tem dois elétrons na camada de valência. Então, quando o hidrogênio ele se une com outro átomo de hidrogênio, eles compartilham o mesmo par de elétrons.
Portanto, ao compartilhar esse par de elétrons, o hidrogênio fica com uma camada de valência de 2, com dois elétrons na camada de valência. E como eles têm a mesma eletronegatividade, eles atraem o par de elétrons com a mesma força. Isso faz com que os elétrons fiquem distribuídos na molécula de forma homogênea. Então, essa zona azul aqui, ela é uma zona que representa a nuvem eletrônica, que é por onde você tem a maior probabilidade de encontrar o elétron, que é por onde ele circula, né? Então, vocês observam que numa ligação apolar, essa nuvem eletrônica é homogênea, está distribuída de forma homogênea no átomo, na molécula de hidrogênio, do gás hidrogênio, né? Então, uma ligação apolar é uma ligação que você não tem a formação de polo positivo nem de polo negativo. Ela é uma molécula eletricamente neutra, não tem formação de carga parcial. Porém, existem alguns casos em que os átomos envolvidos na ligação, eles pertencem a elementos químicos diferentes. Como pertencem a elementos químicos diferentes, você tem eletronegatividades diferentes, né? Você vai ter um elemento aqui que ele tem uma eletronegatividade maior e vai ter um elemento que tem eletronegatividade menor. Então, no exemplo aqui, eu dei o exemplo aqui do ácido clorídrico. Ele é formado por um átomo de cloro mais um átomo de hidrogênio. Quando a gente olha lá na tabela de eletronegatividade, aqui, ó, na tabela de eletronegatividade aqui, eu vejo que o átomo de cloro ele tem um valor de 3,16. E o átomo de hidrogênio ele tem valor de eletronegatividade de 2,20, né? Você nem precisa saber o valor exato, né? Bastaria você recordar dessa frase aqui, ó. Então, vendo que o átomo de cloro ele tem a eletronegatividade maior que o átomo de hidrogênio. Então, com base nesses valores, né, eu coloquei aqui, né, consultando a tabela de eletronegatividade, observa-se valores de 2,2 e de 3,16 respectivamente. Então, 2,2 é o valor de eletronegatividade do hidrogênio, 3,16 é o valor de eletronegatividade do cloro. Por isso, quando o átomo de hidrogênio reage com o átomo de cloro, quando eles se ligam, né, formam uma ligação, por que que eles se ligam, né? Para completar a camada de valência lá e para se tornar semelhante a um gás nobre. Então, para se tornar semelhante a um gás nobre, o hidrogênio ele compartilha então um elétron com um átomo de cloro. O hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência, ele precisa de mais um elétron. E o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. O cloro ele precisa atingir 8 elétrons na camada de valência. Então ele compartilha um elétron com o hidrogênio e ao compartilhar, o cloro vai conseguir completar a última camada de valência dele de 8 elétrons, né? Então essa aqui é o raciocínio que explica, né, a formação da ligação química, né, com base no conceito da regra do octeto. Só que quando esses dois átomos se ligam, vocês veem que na nuvem eletrônica aqui, ela é desequilibrada, né? Ou seja, existe uma concentração de elétrons ao redor do núcleo do átomo de cloro. Por quê? Porque o átomo de cloro ele tem uma eletronegatividade maior, porque o núcleo do átomo de cloro atrai o par de elétron para próximo do núcleo do cloro. Então, devido a essa força, devido a essa atração maior, que você vai ter uma concentração aqui ao redor do átomo de cloro de elétrons, né? Portanto, o que que acontece? Ao redor do átomo de cloro, você forma uma concentração de elétrons ali, né? Ou seja, você tem uma carga parcial negativa ao redor do cloro. Por outro lado, ao redor do átomo de hidrogênio, você vai ter uma formação de uma carga parcial positiva. Então, é isso que consiste a ligação polar. Consiste nesse desequilíbrio, né? Consiste nessa forma de distribuição dos elétrons de forma não homogênea. Então, você vai ter uma zona da molécula que vai ter uma quantidade maior de elétrons na ligação, enquanto vai ter uma outra carga ali que vai ter um déficit de elétron, né? Déficit, formando uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa, né? Deu para entender esse conceito? Se quiser escrever no chat ali.
Deu para entender? Acho que sim, professor. Vamos ver na hora dos exercícios. Não, mas o que você não entendeu? Não, entendi tudo, mas na hora dos exercícios complica mais um pouco, né? Então, mas você entendeu essa ideia da ligação polar, da ligação apolar, que isso tem a ver com a diferença de eletronegatividade? Nas ligações apolares, os elementos ali têm a mesma eletronegatividade. Conforme eu mostrei para você, existe uma tabela ali, cada elemento químico tem um valor de eletronegatividade. É só você consultar. No caso da molécula de hidrogênio, você tem átomos do mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Então, a molécula é formada por dois átomos do mesmo elemento químico, portanto, tem a mesma eletronegatividade. Então, não há formação de polos, porque eles atraem, cada núcleo atrai os elétrons com a mesma intensidade. Porém, na molécula do ácido clorídrico, o átomo de cloro ele atrai os elétrons com maior intensidade. E é por causa disso que você tem a formação de uma ligação polar. Então, existem ligações que são apolares, existem ligações que são polares. E que isso tem a ver com a diferença de eletronegatividade. Basicamente é isso. Beleza? Deu para entender sim, professor. Pode ficar em paz. Tentando explicar o melhor possível. Então, basicamente é isso. Agora a gente entra num conceito que é um pouco mais complicado, porque vai depender de que vocês entendam do conceito de vetor, que é um conceito que é presente na física, né? Geralmente na física que se ensina o conceito de vetor, né? Então, primeiro a gente falou sobre a polaridade das ligações químicas, né? Agora a gente vai ver sobre a polaridade na molécula como um todo, né? Então, primeiro a gente viu a polarização na ligação química. Ser uma, ser uma ligação apolar, ser uma ligação polar. Agora, com base nisso, a gente vai conseguir entender um pouco melhor, né, se aprofundando um pouco mais, sobre a polaridade da molécula como um todo. Então, como eu falei para vocês, né, existem ligações que são apolares. Moléculas formadas única e exclusivamente por ligações apolares, essas moléculas serão necessariamente apolares. Contudo, as moléculas em que há presença de ligações polares, essas moléculas podem ser polar ou apolar. Como que a gente consegue descobrir se essa molécula vai ser polar ou apolar? Isso tem a ver com o conceito de momento de dipolo. O conceito de momento de dipolo é mais fácil de ser calculado do que ser explicado. É mais fácil a gente tentar calcular ele para obter um resultado. E com base nesse resultado, a gente conseguir descobrir se a molécula é polar ou é apolar, do que necessariamente explicar, né? Que conceito. Então, o momento de dipolo ele é calculado pela soma dos vetores associados à ligação química, né? Então, a ideia de vetor, né? Ela tem a ver ela serve para representar uma grandeza física que ela tem uma intensidade, ela tem uma direção e tem um sentido. Então, por exemplo, quando eu falo que eu estou aplicando uma força em um dado objeto, para a gente caracterizar completamente a força, que é uma grandeza, eu preciso saber, além da intensidade da força, eu preciso saber em que sentido que a força está sendo aplicada, em qual direção. Da mesma forma, vale para a velocidade. Para a gente caracterizar a velocidade de um objeto, a gente precisa saber, além do valor da velocidade, a gente precisa saber em que sentido que esse objeto está se locomovendo, né? E para que direção. Então, o vetor ele serve para representar grandezas vetoriais, que é quando a gente tem a necessidade de explicar em qual sentido ou qual orientação de uma força ou de uma outra grandeza qualquer. E como que a gente calcula ou faz a soma vetorial, né? Que a gente precisa fazer a soma vetorial para saber o momento de dipolo. A soma vetorial ela pode ser obtida através da adição de vetores ou pela regra do paralelogramo. A adição de vetores consiste, por exemplo, nessa primeira figura aqui. Se a gente tem 4 vetores, vocês veem que os vetores são representados por setas.
Cada vetor ele tem um comprimento específico, ele tem uma direção, que é basicamente a inclinação dele, e ele tem um sentido. O sentido é representado pela setinha, para onde que a seta está apontando. Esse é o sentido. Então, para a gente realizar a adição de vetores, a gente escreve o primeiro vetor, que é o vetor V1. Ele tem uma origem e tem uma extremidade. Então, a gente quer somar o vetor 1 com o vetor 2. Então, basta a gente escrever o vetor 2 na origem, melhor, basta a gente colocar o vetor 2 na origem, melhor, próximo da extremidade do vetor 1. Então, a gente pega o vetor 1, escreve o vetor, desenha ele, pega o vetor 2, coloca a origem do vetor 2 próximo da extremidade do vetor 1 e vai seguindo cada um vai realizando o mesmo procedimento para cada um dos vetores, né? Então, o vetor tem uma origem e o vetor tem uma extremidade. Então, a gente pega o vetor 3, coloca a origem do vetor 3 perto da extremidade do vetor 2 e desenha ele. O vetor 4 é a mesma coisa. A gente pega a origem do vetor 4 e coloca ele próximo da extremidade do vetor 3 e desenha ele. Aí, a partir disso, existe um vetor resultante, que esse vetor é R aqui, que ele parte da origem do vetor 1 e vai até a extremidade do vetor 4. Então, formando essa figura aqui. Esse é o método de adição vetorial. Existe também o método da regra do paralelogramo, que a gente vai somar o vetor 1 com o vetor 2. Então, o vetor 2 aqui ele tem uma direção e ele tem um sentido. O sentido é representado pela essa flecha aqui, né? Então, aqui a gente quer somar o vetor 1 e o vetor 2. Então, pela regra do paralelogramo, a gente desenha essa linha tracejada aqui, que é uma linha paralela ao vetor 1. Então, primeiramente, a gente pega e desenha um segmento tracejado aqui, que seja paralelo ao vetor 1, que esteja conectado aqui ao vetor 2, de forma paralela. E a mesma coisa, a gente reproduz o mesmo procedimento para o vetor 2. A gente desenha um segmento aqui, tracejado, que seja paralelo ao vetor 2 e esteja conectado com o vetor 1. Aí, a partir daqui, a gente forma uma figura aqui que é um paralelogramo, em que os lados opostos são paralelos entre si. E aí, a gente desenha o vetor aqui, que é o vetor resultante dessa soma, que é esse vetor vizinho aqui, que ele parte dessa origem aqui, desse vértice, ele vai até o vértice oposto, né? Então, esse seria a soma vetorial pelo método da regra do paralelogramo. Para vocês aprenderem um pouco melhor, né, eu sei que é um pouco complicado isso para quem ainda nunca estudou essa parte de soma vetorial, de vetores. Então, a ideia que eu deixo é vocês pesquisarem na internet, até posso passar para vocês, vídeo aula que seja de física, que explique especificamente essa ideia de vetor, que vocês vão precisar desse conceito para até em outras matérias de física, até é bastante importante. É que não tem como eu detalhar um pouco mais, porque eu não teria tempo, né, na aula de química. Então, a partir dessa ideia, dessa soma vetorial, a gente consegue descobrir se a molécula ela é apolar ou se ela é polar. Quando a soma vetorial for nula, for igual a zero, então a gente vai ter uma molécula que ela é apolar. E quando a soma for diferente de zero, a gente vai ter uma molécula polar. No caso aqui, ó, supondo aqui que cada um desses vetores aqui representasse, estivesse representando as forças de uma molécula ali, né? Então, o vetor aqui, ele dá um... Então, nessa figura primeira aqui, a gente tem um vetor diferente de zero, né? Tem um vetor R aqui que ele tem uma intensidade, ele tem um comprimento, então ele é diferente de zero. Então, nesse caso, seria uma molécula polar. Então, representando aqui a molécula de HCl, por exemplo. Veja que o vetor, ele representa, ele tem um sentido, né, da zona da carga parcial positiva em direção à carga parcial negativa. Então, aqui, no lado direito aqui, a gente teria aqui o átomo de cloro. Do lado esquerdo, a gente teria o átomo de hidrogênio. O átomo de cloro atrai o par de elétrons da ligação, né, porque ele é mais eletronegativo. Então, ele atrai esses elétrons aqui da ligação química, formando uma carga parcial negativa, enquanto que do outro lado você teria uma carga parcial positiva. Então, o vetor ele serve para indicar
para qual lado está sendo, digamos, os elétrons estão sendo puxados, né? Imagine assim. Então, os elétrons estão sendo puxados em direção ao núcleo do cloro. Então, portanto, o vetor ele é uma flechinha aqui que vai indicar para onde que está, digamos, para onde que os elétrons da ligação estão sendo puxados. E nesse caso, você nem precisaria fazer a soma vetorial, porque você só tem um vetor. Esse vetor ele tem um comprimento, portanto, ele é não nulo. Se ele é não nulo, então essa molécula é polar, certo? Em relação à molécula de dióxido de carbono, essa molécula ela é formada por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Os átomos de oxigênio são mais eletronegativos do que o átomo de carbono. Portanto, eles atraem os elétrons das ligações químicas. Portanto, o sentido dos vetores vão estar indicando aqui da ligação química do átomo de carbono, que é o átomo central, em direção aos átomos de oxigênio, tanto para um lado quanto para o outro. Então, cada ligação química é representada ali por uma flecha, né, que é por um vetor. Então, você tem um vetor que é da esquerda para a direita e um vetor que é da direita para a esquerda. O que acontece? Quando você faz a soma vetorial, que é basicamente seria bem fácil aqui fazer, esses vetores se anulam, porque tem um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. Somando dá igual a zero. Ao dar igual a zero, você tem uma molécula apolar, que é por quê? Porque a soma vetorial é nula. Se a soma vetorial é nula, então você tem uma molécula apolar. Para a molécula de água, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O átomo de oxigênio atrai o par de elétrons das ligações, portanto você vai ter uma flecha aqui que vai estar indicando a direção do átomo de hidrogênio em direção ao átomo de oxigênio. Então o vetor ele tem o mesmo sentido e direção da ligação química, né? Então ela vai estar apontando para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Ao fazer essa soma, a soma vetorial desses dois vetores, você vai ter, se a gente fizesse aqui, a gente teria uma soma vetorial não nula, diferente de zero. Ao dar uma soma vetorial diferente de zero, a gente teria então uma molécula polar. Portanto, para a gente entender o porquê que a molécula da água é uma molécula polar, tem a ver então com essa questão das ligações químicas, tem a ver com essa soma vetorial aqui, né, desses vetores que representam aqui as ligações químicas, né? E que os vetores, eles partem, tem uma origem do vetor está na carga positiva, ele vai estar indicando sempre, vai estar sempre apontado em direção ao átomo mais eletronegativo, né? Ao átomo que tem uma carga parcial negativa. Então, basicamente, é essa a ideia. Eu sei que é uma ideia meio complicada, né, de tentar explicar, mas é isso aí. Ah, eu ia perguntar agora se tem alguma dúvida. Alguma coisa? Pode escrever aqui. Então, em relação à ideia da regra do Octave, né, que todo gás nobre tem exatamente 8 elétrons na camada de valência, né, e que os outros elétrons, por não terem 8 elétrons na camada de valência, eles vão se ligarem, né, vão formar ligações químicas para completar essas 8 elétrons na camada de valência. Porque a camada de valência ela é a camada mais externa do núcleo do átomo. E em relação à polaridade, você tem as ligações polares, as ligações apolares. E que essas ligações, dá para você saber se a ligação é polar ou apolar com base no conceito de eletronegatividade. E para vocês lembrarem da série de eletronegatividade, basta que vocês consigam se recordar aqui dessa tabela aqui. Aí vocês podem tentar memorizar a frase aqui, talvez facilite um pouco para vocês. Já em relação à polaridade das moléculas, ela é um pouco mais complicada de vocês de entender, né?
porque tem uma parte de um conceito da física, né, que, que é difícil, né, de compreender, né? Então, teria que entender primeiro a ideia de vetor, de soma vetorial, para depois a gente partir para conseguir descobrir se as moléculas são polares ou apolares, né? Mas isso tem conteúdo na internet, dá para vocês conseguirem pesquisar um pouco, né? Tem vídeo aula também. Ou talvez tenha algum outro professor, né, falando que explique, já tinha explicado no cursinho sobre vetores, né? É bastante importante. Aí na próxima aula a gente vai ver sobre as ligações químicas, né? As ligações covalentes e as ligações iônicas, né? Alguma dúvida? Qualquer coisa? Com certeza. Também acho que tá tudo certo, professor. Bastante informação, né? Não, Bastante. a minha dúvida é, tipo assim, vocês já tinham visto algum desses conceitos, principalmente relacionado a vetor? Se vocês têm ideia do que era vetor e tal? Acho que a gente vai assim por cima na aula de química na escola, né? Hum. Mas em física? Não lembro. É porque minha professora de física era a mesma de química. Eu lembro que ela falou um pouco desse vetor, mas não aprofundou, só falou por cima, assim. Então, é que a ideia de vetor é fundamental, principalmente em física, né? Geralmente, a gente aprende esse conceito em física. Aí em química que a gente só detalha, né? Então, não tem como detalhar muito, né? Então, mas eu falo mais superficialmente, né? Sim, sim, mas eu acho que ela falou, mas não lembro quantas matérias. Mas Porque ela dava das duas. no cursinho, vocês frequentam aula de física? Sim. Não, em física no cursinho a gente ainda não falou. A Ah, gente tá tá. falando sobre leis de Newton, Ah, tá. Tá mas bom. ainda não, sobre vetor não. Ah, então provavelmente vocês vão vendo. É, porque fica bem complicado entender aquela última parte da aula ali sem entender essa ideia do vetor, né? Eu mesmo, quando estava estudando, apanhei para entender. Mas é isso, pessoal. Se vocês não têm nenhuma dúvida, mas tipo assim, a ideia mesmo é que vocês tentem aproveitar mesmo para tirar dúvida, perguntar qualquer coisa, né? Que a gente está aqui para ajudar vocês, né? Às vezes tentar explicar de outro modo, né? Então, mais fácil, né? Se vocês não têm nenhuma dúvida, veja só. Obrigado. Não, é que às vezes eu fico em dúvida se eu falo de uma forma não muito clara, né? Às vezes é difícil saber se vocês estão entendendo, né? Às vezes talvez mudar um pouco da linguagem, assim, um pouco mais simples, né? Mudar o esquema dos slides, vocês conseguem entender melhor, né? Talvez não. Aí o feedback, né? A resposta de vocês é sempre interessante. Qualquer coisa pode falar. Então, eu montei a aula teórica, né? Ralei bastante para montar. Escrevi o texto, está mais bem explicado lá, né? Às vezes, lendo o texto, vocês conseguem entender um pouco melhor, né? Porque só vendo a aula é muito difícil mesmo de absorver o conteúdo. Porque fala muito rápido e tal, né? Mas se vocês pegarem um texto. Professor, É. o professor fica com medo da gente não entender, a gente entendeu, sim. Se eu não tivesse entendido, eu já tinha falado já. Porque eu sou, Mande, sou mande embora, sincera. professor, né? Troca esse professor muito ruim. Não, beleza, então. Fique em paz, deu para entender, professor. Obrigada pela aula, foi muito boa. Beleza. Mas interromper a gravação aqui.